de Mori! Na Rádio de Moriô de hoje a gente tá aqui pra responder perguntas idiotas onde eu postei lá na comunidade um comentário falando pra eu fazer esse tipo de vídeo. Eu não esperava que ia pegar 760 comentários no momento que eu estou gravando. Deu muita pergunta, então talvez se a sua pergunta não aparecer, não desista, vai que eu faço uma parte 2. E bom, pra esse vídeo ficar diferente, em vez de eu responder perguntas idiotas com respostas idiotas, eu vou tentar responder da maneira mais correta e certa possível. Eu tenho quase certeza que algumas coisas aqui eu não sei muito bem como eu vou responder, porque realmente eu vi algumas coisas aqui e ali que realmente não fazem sentido nenhum. Mas vamos ver como é que esse vídeo vai ser. Mas começando pela pessoa que deu ideia, né? Como que o Johnny faz as unhas crescerem com esmalte? Bom, no mangá colorido a gente vê que as unhas dele são azuis, entre aspas, mas cor em Jojo é algo que você nunca pode levar 100% a sério, já que as cores estão sempre mudando dos personagens. Talvez a cor da unha dele é normal, só que pra ficar bonitinho, aparentemente é azul, não que seja esmalte. Então vamos lá, eu vou colocar em ordenar por mais recentes primeiro e vou descer lá no finalzão, que vai ser as primeiras perguntas. Meu Deus, tem muito comentário. Por que os vilões ficam fortes quando passam batom? Eu acho que é só o Dio e o Diavolo que usam batom, não? O Dio com um batomzinho verde e o Diavolo com aquele batom meio rosa. Aquilo ali é praticamente a mesma coisa da unha do Johnny. É só uma cor para dar um contraste na boca do personagem. Não necessariamente ele passa o batom. O Diorno é o que da Holly Cujo? Isso depende muito de quem você considera o pai do Diorno. O Dio ou o Jonathan? Por exemplo, como você disse especificamente da Holly, o Joseph é o pai da Holly, o George é o avô da Holly e o Jonathan seria o bisavô. Então, levando em conta como se ele fosse um filho do Jonathan, ele seria algo como um tio-avô da Holly e um tio-bisavô do Jotaro. É estranhamente pensar dessa forma, um tio-bisavô do Jotaro. Porque o Dio ficou falando o que ia fazer na luta contra o Jotaro, na moral, cara. É o típico de um vilão que gosta de falar tudo o que vai fazer. Haha, agora você vai se aproximar de mim. Não, Dio. Ele tá correndo de você, só que pra perto. Burro. Por que o Bruno e o Diavolo usam um tipo de sutiã? Isso tem que perguntar pro Araki. Ele deve que tava desenhando o personagem e ele falou, isso aqui vai ficar bem legal. No início eu imaginava que aquilo era uma tatuagem, mas depois que eu vi que era realmente uma roupa. Você acredita que o Luffy será o rei dos piratas? Do nada. Talvez no episódio 10.000 ele chega lá. Como que o Putin não morreu nos primeiros 3 minutos usando o Made in Heaven? Bom, se eu fosse explicar isso aqui, eu poderia dar uns spoilers para algumas pessoas. Mas basicamente é a forma com que ele morreu, só que sem o poder de um outro personagem muito importante. Por que o Dio é gay? Eu entendo que o Dio tem um jeito meio afeminado, mas eu não acho que ele seja realmente homossexual, até porque ele tem 4 filhos. E lá na parte 1 ele deu um beijão na boca da Erina e raptava garotas só para seu prazer próprio. Então gay eu não acho que ele seja, mas ele tem sim um jeito meio afeminado. Tu acha que foi um sistema operacional Android que... Eu não entendi foi nada do que você falou aqui. Porque o Dio nasceu com um grande destino. Aquela parada da orelha na parte 1. Eu sei do que você tá falando, mas aquilo é como se fosse a marca do Joestar, a estrelinha. Não tem nada de muito especial naquilo, é só algo pra dar uma linhagem sanguínea para a família Brando. Só que aparentemente o Araki não deu sequência nessa história. Pergunta 1, por que o destino sempre favorece o caminho da justiça? São poucos animes que não fazem isso, então é shonen. Pergunta 2, e outra, como The World Over Heaven não é canônico e esse stand só foi feito para ser invencível, o Dio pegaria o Made in Heaven se completasse o plano ou teria o The World Over Heaven? Você fala se o Dio estivesse na parte 6 em Stone Ocean, de alguma forma ele tivesse sobrevivido e ganhado o seu poder, mas eu acredito que sim, ele conseguiria o seu The World Over Heaven atingindo o céu, mas não seria exatamente daquela forma que existe no jogo. Tem muita galera que odeia o The World Over Heaven por ser muito forte e quebrado na história de Jojo, mas tem que levar em conta que o Dio conseguiu todas as partes do Cadáver Santo e ainda fez o seu plano do céu em seu stand. Então por esse motivo ele é tão poderoso. Mas não necessariamente o Dio utilizando o seu plano para o céu teria aquela mesma força ou aquelas mesmas habilidades. É mais ou menos assim, eu acho que eu expliquei meio tosco, mas dá pra entender. Se o Jonathan mata o Johnny, isso seria suicídio ou assassinato? Eu acho que seria assassinato. São pessoas como se fosse a mesma reencarnação, porém com vidas totalmente diferentes, aparências totalmente diferentes.
O Giorno pode criar quimeras, tipo um sapo misturado com uma tartaruga que respira por lugares baixos? Caraca, esse aqui foi longe. Eu acredito que não, já que o Giorno só criou animais existentes. E o pior de tudo é que a gente nunca viu um animal muito grande que o Giorno criou. Sempre são animais invertebrados, ou anfíbios, ou répteis. Por exemplo, cobras, sapos, borboletas, escorpiões. São sempre esses mesmos tipos de animais. Imagina se o Giorno simplesmente tivesse criado um tigre para atacar o Diavolo, um rinoceronte, um elefante, esses animais maiores que iriam fazer um estrago numa batalha. Então eu acredito que não, ele só pode criar animais existentes e talvez animais de pequeno porte também. Eu tô falando só o que eu acho, isso não foi falado na série o que ele poderia fazer. Porque o nome do Dio é Dio, porque os pais deles escolheram, mas eu acho que tem um significado como se ele fosse Deus, algo assim. Tanto é que ele quer chegar ao céu, é alguma coisa assim. Que o Josuke não larga o ensino médio e vira médico. Se eu não me engano, para formar em medicina, você tem que ter um ensino médio completo, fazer as suas faculdades e tudo mais. E lembrando que ele é menor de idade ainda. Então ele não pode simplesmente virar médico do nada. A não ser que ele abrisse um consultório ilegal e começasse a curar as pessoas cobrando uma graninha. De onde veio a metralhadora de Joseph? Isso é uma pergunta do Araki que sempre esquece. Por que Jojo é Jojo? Tipo, por que os Joestar não são Joaquins, por exemplo? Porque Joestar é algum nome americano ou japonês ou sei lá, de outro lugar, e Joaquim é um nome mais brasileirado? Talvez? Não. Beleza? Por que o Kira não ativou o Body Dust quando o Jotaro começou a correr? Porque a mão dele tava pesada com o poder do Koichi e aí ele não tava conseguindo ativar direito? Eu acho que é por isso, não? Qual é a melhor waifu de Jojo? Isso aqui é um meme que a galera adora falar que é o Speedwagon, mas se fosse pra falar de algum personagem feminino que eu goste de Jojo, da parte 5 pra trás, na parte 6 é cheio de personagens femininos. Até Goldwind eu acho que a Trish é o único personagem que teve um grande destaque, que teve um potencial legal de desenvolvimento, ganhando um stand, mostrando que ela é capaz também de desafiar o próprio chefão da parte 5. Enquanto as outras personagens femininas na história, literalmente todas foram só pra encher o cenário. A Trish ali foi um marco absurdo pra dar um início grande pra Stone Ocean, mostrando a Jolene, a Hermes, a Foo Fighters, vários personagens femininos. Porque o Josuke não ficou com inveja do Koichi namorando e o Okuyasu sim. O Josuke é garanhão, né, pô? Você não viu no início da parte 4 aquelas 3 menininhas tudo emocionadas só por estar do lado dele? O Okuyasu não. O Okuyasu é um tipo de cara que não tem muito contato com as menininhas e aí não arrumou nenhuma namoradinha. O Josuke arruma namoradinha na hora que ele quiser. Porque o Star Platinum grita ura ura? É basicamente um grito de guerra. O Naruto, quando vai lançar o seu poder Rasengan, ele não grita Rasengan? Como o Dio sabia os passos para chegar ao céu, sendo que alguém deveria ter testado para ver se funcionava ou não. Se fosse só uma teoria dele, ele então tinha chances do Pucci nem ter conseguido o Made in Heaven, eu acho. É literalmente uns estudos dele. Não existe várias pessoas que ficam estudando aí por um bom tempo aí como chegar em Marte, como pisar na Lua. Por que o Star Platinum não reviveu o Avudu e o Iggy? Primeiro que o Avudu ele foi literalmente apagado, desintegrado, sumido, devorado. Então era impossível reviver o coitado. E o Iggy ele acabou morrendo de exaustão, de tanto apanhar. Então como que o Star Platinum iria reviver ele? Como que os moleques conseguiram matar o Stromheim? É uma pergunta idiota porque a resposta é simples. Meteram bala na cabeça. Exatamente, né? Ele era um ciborgue do corpo pra baixo, mas a sua cabeça era de um humano comum. Como o Giorno coloca a orelha toda pra dentro? Será que isso seria o poder do Golden Experience? Já que ele pode mexer com a vida, ele talvez conseguia modelar a sua orelha? Ou não, ele só não tinha osso na orelha mesmo e era uma atração para o público? Porque quanto mais gay, mais forte é um vilão de Jojo. Eu não sei de onde você tirou essa informação, mas se você acha isso, é isso. Porque as roupas do Dio se regeneram. Tá, essa aqui você me pegou, essa aqui eu não sei te responder não, viu? Jojo todinha é uma Jojo? Ela é uma Jojo referência. Speedwagon vs Gold Experience Requiem, quem vence? Gold Experience Requiem apenas utilizando seu poder máximo, senão ele perderia. Como o Jotaro consegue tirar o cap dele sendo que ele é grudado com o cabelo? O boné do Jotaro não é grudado na sua cabeça. O seu cabelo só é grande o suficiente pra meio que sair pra fora do boné, dando a impressão que é tudo junto. Da onde o Dio pegou aquele rolô compressor? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Basicamente tinha alguma obra ali perto. Por que o Jotaro na parte 6 não meteu um soco no White Snake, mesmo o Star Platinum tendo Speed A e o White Snake Speed D? Também já fiz um vídeo sobre isso. O Jotaro foi muito enfraquecido, apenas para dar espaço para os novos Jojo, no caso o Josuke e a Jolene. Por que meu pai me abandonou quando eu nasci? Não sei, se tem que perguntar para ele. Por que o Pucci quer chegar ao céu, sendo que quando ele chegar ele vai morrer? Pelo menos ele vai ter uma paz interior. Esse é o conceito do Heaven, é você ter uma paz em espírito. Por que os virão de Jojo usam
batum quando ficam bravos? É a mesma pergunta, só que escrita de forma esquisita. Por que eles têm que se furar com flechas pra conseguir um instante? Não era só eles ficarem de pé? Eu não entendi essa pergunta. Mano, que bosta. Por que o Johnny Joestar só não anda? Porque ele tomou um tiro nas costas e perdeu o movimento das pernas. Por que Jojo não é Naruto? Porque eles não são ninjas, e sim uma família que luta contra vampiros. Por que o Dio parou o tempo por 9 segundos e durou 1 minuto? Na verdade é porque o mundo de Jojo não se passa no mesmo mundo que o nosso, porque tudo não se passa de uma obra fictícia criada por um homem chamado Araki, onde ele meio que gosta de falar com o público o que pode acontecer, o que vai acontecer na sua obra, onde o vilão começa até mesmo a falar com o espectador. Se o Put morrer, ele vai pro céu ou pro inferno? Bom, eu acho que por ele ter tirado muitas vidas, ele deveria ir pro inferno, mas como ele atingiu o céu, ele foi pro céu. Na parte 5, porque o Bucciarati manda uma reverência pro cara sendo que ele é italiano? Mas isso não significa muita coisa, eu posso ir pra outro país e me reverenciar a alguma pessoa. Não significa que só porque eu sou brasileiro eu não posso fazer isso. Porque o Kira, quando estava disfarçado, não matou os caras por um discretamente. O Kira poderia ir na casa do Josuke, plantar uma bomba na maçaneta e a mãe dele ia tocar e explodia. Depois o Josuke ia tocar e explodia. O Kira poderia exatamente ter feito isso, mas é que ele não queria. Ele queria continuar tendo a sua vida tranquila. Porque o cap do Jotaro tem cabelo. Eu já falei sobre isso, né? Ele não tem cabelo, ele só tem um cabelo grande que fica saindo pra fora do boné. Como o Dio conseguiu pensar com um crânio quebrado? Ele é um vampiro que ficou praticamente 100 anos vivo no fundo do mar. Por que ele não iria conseguir pensar com um crânio quebrado? O que aconteceu com a mão da Trish depois que o Bruno morreu? O Bruno colou a mão da Trish com um zíper, mas depois de um tempo esse zíper desaparece e a mão continua colada, vamos dizer assim. Se o Dio não morre, o loop do Diavolo acaba? Talvez, não se dá pra ter certeza sobre isso. O Diavolo tá meio que num outro universo. Se o Diavolo não tivesse morrido no loop, ele poderia invadiu corpos de outras pessoas, já que ele invadiu o corpo do Doppio e dos outros quando seu Chariot Wikin ativou seu poder. Provavelmente sim, naquele momento onde todas as almas estariam voltando, o Diavolo talvez conseguisse entrar no corpo de uma outra pessoa, só que ele acabou voltando para o seu próprio. Porque o ácido do White Snake não fez a Jolyne virar gelatina líquida e morrer junto com o pai? Porque o ácido do White Snake não é instantâneo. Se eles ficassem ali por mais algumas horas, provavelmente eles iriam morrer, virando a gelatina líquida. Bom, já estou aqui há 40 minutos gravando e eu não sei com quanto tempo esse vídeo vai estar nesse momento depois da edição, mas eu vou finalizando por aqui. Talvez eu leia algumas outras perguntas daqui a alguns dias, vai depender de como esse vídeo vai se sair. Deixa o seu like aí pra gente dar uma avaliada. Mas no entanto é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até um próximo vídeo. Eu não imaginava que ia ter tantas perguntas assim. Tchau!